O Poco F3 foi um dos smartphones mais acertados da Xiaomi durante 2021. Foi um dos smartphones que eles mais venderam por causa de todas as coisas boas que esse aparelho tem. E agora ele recebeu o seu sucessor, o Poco F4. E já adianto para vocês, a Xiaomi não bagunçou as coisas aqui. Pegou o que era bom no Poco F3 e melhorou para colocar aqui no Poco F4. E agora, meus amigos, é hora de conferir tudo que esse aparelho tem a nos entregar. Bora lá? E aí, enterados, tudo tranquilo? Aqui é o Ronde trazendo para vocês mais um vídeo. E é isso mesmo, o aparelho acabou de ser lançado e nós já estamos com ele em mãos, rapaziada. Poco F4 já tá aqui pra gente testar e contar para vocês o que ele tem de bom. Será que melhorou? Será que evoluiu em relação ao Poco F3? Isso tudo você vai saber nesse vídeo aqui. E vamos combinar aqui duas coisas muito importantes. Se você curtiu o vídeo, você já deixa o gostei aí, se inscreva aqui no canal se você não for inscrito, porque sempre tem lançamento que nós estamos recebendo em primeira mão. E se você quiser comprar esse aparelho, rapaziada, presta atenção que as vendas dele começam dia 27 de junho às 4 horas da manhã. Na verdade, as vendas já estão rolando, já tem o link aí na descrição da loja oficial dele no AliExpress, mas no dia 27 de junho às 4 da manhã é onde ele estará com o melhor preço. É onde ele vai estar com um preço por volta de $330. E esse preço, com os cupons e tudo mais, deve ficar por volta de R$1.600. Então, se você se interessar pelo Poco F4 quiser comprar, tem o link aí na descrição, compra pelo nosso link. Agora, continua o vídeo aí, Ronde. Quer dizer, o outro Ronde que gravou esse vídeo outro dia. Mas bora falar aqui primeiro do design desse aparelho, rapaziada. Que logo de cara, confesso pra vocês que eu não fiquei muito atraído pelo design ali na parte das câmeras, mas vamos combinar que é muito parecido com outros aparelhos da marca, né, da linha Redmi também. No geral, nós temos um aparelho muito bem feito, muito bem acabado, e que a parte das câmeras passou a ser ali um quadradão, né, um retângulo, na verdade, onde tem a câmera principal de 64 megapixels, que é uma evolução já em relação à do Poco F3, que era de 48. Essa evolução é em números, depois nós vamos ver se ela evoluiu também em resultados. De um lado aqui nós temos o botão de power e os botões de volume. O botão de power serve como sensor biométrico e funciona super bem, muito preciso e fica muito prático de se utilizar aqui. Eu mesmo gosto bastante, você tocou ali, ele já desbloqueia o smartphone, que eu acho que é um ponto sensacional. Aqui na parte superior nós temos microfone, saída de som e tem também infravermelho, que a galerinha fã da Xiaomi curte e usa muito, que eu acho que é uma função muito bacana. Na parte de baixo nós temos gaveta para chip, sem suporte a cartão de memória, USB-C, microfone e mais uma saída de som, porque ele sim tem som estéreo com certificação Dolby Atmos. Isso mesmo, hein? Se liga na moral. E uma das coisas muito boas do Poco F3 era a tela dele, né? Pra quem tem aí um Poco F3 pode comentar que essa tela é incrível, porque isso é verdade, rapaziada. E adivinha o que a Xiaomi fez aqui? Quando eu falo Xiaomi, Poco, é porque é tudo a mesma empresa. Caso você não tenha reparado, aqui na traseira dele tá escrito Xiaomi Communication, que é tudo a mesma empresa, tá? A Xiaomi manteve essa tela, rapaziada. Nós temos aqui uma tela de 6.67 polegadas, resolução Full HD Plus, com taxa de atualização de 120 Hz e também conta com Gorilla Glass 5 para proteger a tela dos riscos de pequenas quedas, pequenas batidas, e tem ainda um pico máximo de nits de 1300 nits. Isso quer dizer que mesmo com luz forte em cima, você vai conseguir visualizar super bem nessa tela. Estamos falando aqui de uma tela AMOLED de altíssimo nível, uma tela excelente para consumo de conteúdo, para qualquer coisa. Quando eu falo consumo de conteúdo, pode ser absolutamente qualquer coisa que você vá fazer no smartphone. É sério, nós temos aqui uma tela muito bem acertada em relação às cores, com um nível de brilho absurdo de bom, com um nível de detalhes excelente. Tudo isso a tela AMOLED te entrega. É a melhor tela do mercado, rapaziada. Não tem nem o que falar muito mais sobre isso, porque a melhor experiência que você vai ter em telas de smartphone é uma tela AMOLED, e nós temos ela aqui. Outro ponto que há pouco tinha acertado demais no aparelho era o processador, né? E quando nós recebemos aqui o Poco X4, nós demos aquela desanimada, aquela brochada em relação ao processador, porque o Poco X4 tinha o processador Snapdragon 695, enquanto o X3 Pro tem um processador mais potente, que era o Snapdragon 860. Então isso aconteceu. Quando nós recebemos o F4 aqui, nós ficamos pensando, será que a Xiaomi fez a mesma coisa? Será?
Não fez, rapaziada. Eles mantiveram aqui o Snapdragon 870, o que é uma coisa maravilhosa. Muita gente vai falar assim, Ronde, eles poderiam ter colocado um processador mais forte. Poderia? Poderia, sempre pode. Você poderia colocar aqui o Snapdragon 8 Gen 1, ia deixar mais caro também. Mas aqui nós temos um smartphone com proposta custo-benefício. E pelo que nós vimos de preço desse aparelho, ele vai ser um dos melhores custo-benefício do mercado. Mas falando aqui de processamento, nós temos aqui em mãos a versão com 6 GB de RAM. E esse cara entrega um desempenho muito bom. Para quem vai trabalhar, para quem vai utilizar um uso mais comum do aparelho, vai ter um smartphone extremamente rápido para qualquer situação. Quer jogar no smartphone? Você vai conseguir uma taxa de FPS altíssima com a qualidade gráfica altíssima também. Então você tem um conjunto muito bom. Lembra que sempre que nós falamos aqui de taxa de hertz na tela, né, de 120 Hz na tela, precisa combinar com um bom processador? Aqui nós temos essa combinação. Então você tem um conjunto muito bom para qualquer coisa. E na parte do sistema do aparelho nós temos aqui o Android 12, o mais recente do mercado, rodando aí nos aparelhos, e tem a modificação feita pela Xiaomi, que é a MIUI 13 for Poco, né, para os smartphones da Poco. Muda uma coisinha aqui, outra ali, mas nós temos a MIUI 13 na sua essência, que é um ponto bom até certo ponto. Rapaziada, nós temos um sistema muito bom, muito fluido, muito acertado em vários aspectos e que tem uma fluidez sensacional. Também permite que você personalize muita coisa através da loja de temas, você consegue dar uma cara totalmente nova para o seu smartphone. Tem vários recursos muito legais para você explorar dentro da MIUI e entregar uma experiência ainda mais interessante para ti que está disposto a explorar ali. Mas a MIUI 13, a MIUI de modo geral, tem sido aquele sistema onde você ama ou odeia, não tem os 50% aqui. Por quê? Porque ela é um sistema muito bom, mas que cada atualização vem um bugzinho. E cara, isso dá uma chateada no usuário, volta e meia. E um outro ponto é que a Xiaomi ainda lasca umas propagandas do nada ali no meio do aplicativo. Você está usando o aplicativo, aparece uma propaganda ali. Em pleno 2022, a empresa colocou uma propaganda no meio do aplicativo dela. É um negócio zoado isso, na nossa opinião. Mas bora lá, é hora de falar desse conjunto aqui na parte traseira de câmeras, rapaziada. Nós temos 3 câmeras aqui. A principal é de 64 megapixels, tem uma grande angular de 8 e a câmera macro de 2 megapixels. Ihu! Rapaziada, já garanto pra vocês, eu gostei das câmeras aqui e tem um motivo muito específico pra me falar isso. Eu gostei porque eu testei bastante elas, obviamente, e assim, ó, a câmera principal de 64 megapixels está entregando uns resultados muito bons, com uma nitidez muito legal e tá fazendo um rastreamento aqui. Quando você vai tirar a foto de uma pessoa, ela consegue identificar o rosto e fazer uma foto decente. Isso é que me surpreendeu. E eu vou contar uma experiência minha aqui. Por várias vezes, quando eu fui testar a Xiaomi, eu ia tirar foto da minha filha, que não para quieta, graças a Deus. Cara, ela fica movimentando o tempo inteiro. E várias vezes, quando eu tirava foto com Xiaomi, ela ficava borrada, assim, ó. Pegava o borrão do movimento. E com esse daqui, ela andando, eu consegui tirar foto, pegou certinho o contorno. Vocês estão vendo as fotos aí, você vê que o negócio saiu certo, saiu com detalhe, saiu bem definido. Cara, eu já gostei nesse ponto aí. Em relação às cores, eu também gostei bastante, que está muito acertado, conseguiu focar bem, conseguiu ser rápido e conseguiu entregar uma imagem decente em todos os pontos com essa câmera traseira principal. E só para você entender o porquê que eu tô falando tanto da câmera principal, é que nesse ponto nós tivemos uma evolução em relação ao Poco F3. Nós vamos comparar esses aparelhos ainda, mas dá para ver que teve uma evolução, porque quando foi lançado o F3, o S20 FE estava numa faixa de preço muito parecida, e o S20 FE dava um banho na parte das câmeras no F3, que era só o ponto fraco desse aparelho. E aqui nós já vimos que evoluiu, que melhorou. Tá bem mais acertado. Moleque! E a câmera grande angular também cumpre seu papel, rapaziada. Caber mais coisas na foto e colocar toda a informação ali. E mesmo nessa câmera grande angular, quando eu fui tirar a foto ali de pessoa, ela identificou o rosto, focou o rosto bem ali. Gostamos bastante do resultado. Câmera macro de 2 megapixels. Deveria comentar, gente? 2 megapixels, 2022...
é pra combinar. Bom, tirei algumas fotos com a câmera macro, vou deixar aí pra vocês darem uma olhada. E assim, ó, na moral, pra mim essa câmera macro não precisava nem vir aqui. Era melhor que eles tivessem catado essa grana que gastou nessa câmera macro, esses centavos, e colocado um sensor melhor na grande angular, ou sei lá, dar uma aprimorada no sensor principal aqui. Câmera macro, pra mim, não faz diferença. E eu sei que muitos de vocês nem utilizam esse trem. E na hora de fazer fotos à noite com essa câmera aqui, nós tivemos um resultado interessante. Nada muito excepcional, confesso pra vocês, mas eu gostei do resultado. Entregou ali uma qualidade legal na hora de fotografar o ambiente. É claro que eu fui em ambientes bem extremos, né? Onde não tinha praticamente nada de iluminação além da luz do céu mesmo, mas conseguiu entregar um resultado decente, principalmente no modo noturno. E bora gravar agora 4K 30 FPS com a câmera traseira dele. E tem um detalhe importante, ele grava 4K 30 e 60 FPS nessa câmera traseira. Já tá andando, seguindo aquele padrão de teste nosso, né? Que é pra vocês verem como que fica o aparelho. Diz aí, como é que tá? Vamos chegar aqui, ó, fazer o teste do cabelo branco. Ver se ele focou bem. Conseguiu focar ou não deu tempo? Rapaziada, agora eu vou ficar girando aqui pra gente ver como que ele faz a compensação de luz, como que ele faz foco, esse tipo de coisa toda, pra vocês terem essa noção. Dá uma olhada aí e me diz também como que tá a captação de áudio desse cara, porque ele disse que tem uma captação boa. Então, me diz aí, o que vocês acharam? Tá boa a imagem? Tá estabilizado? O áudio tá legal? Comenta. E a câmera frontal do Poco F4 é um sensor de 20 megapixels que também entregou aqui bons resultados. Nós gostamos, eu gostei, o Jeff gostou, achamos o resultado dele bem interessante. Dá uma olhada aí nas fotos, se for possível, pause o vídeo, avalie com calma, porque assim, ó, entregou um resultado muito legal, com bastante detalhe na foto, sabe? Com a composição bacana, não bagunçou, não estourou tanto lá atrás, ou quando tava... Aqui teve dias que nós fomos tirar as fotos que o céu tava branco lá atrás, não tinha muito o que fazer. Mas as fotos saíram com a nitidez legal, a pessoa que estava do lado, que no caso era o Jeff, não saiu tão desfocado, então isso nos agradou muito na câmera frontal. Bora gravar agora com a câmera frontal do Poco F4, 1080, 30 FPS, rapaziada. Isso não mudou, né? A Xiaomi não colocou mais recursos aqui, mas bora ver também como que tá a estabilização, como tá a captação de áudio. Me diz aí, porque isso é muito importante. É hora de a gente testar isso, de avaliar isso. E vamos aproveitar esse momento que tá bem mais tranquilo aqui para vocês darem uma olhada como que tá esse áudio. Cor tá legal, visual tá bacana, ó. Me diz aí. Tá? Olhando aqui pra tela, que é uma tela muito boa, muito bonita, tá bacana. Detalhe importante, rapaziada, olhando aqui nos nossos testes, nós não vimos o celular travar na câmera frontal. Então, se isso acontecer no vídeo editado, é bug do codec lá na edição, tá? A gente não conseguiu resolver isso ainda porque é alguma cagada da Xiaomi mesmo, viu? Bom, agora que você viu todos os testes aí sobre as câmeras, me diz aí nos comentários o que você achou. Tá legal as câmeras? Você acha que dá pra melhorar? Sempre dá pra melhorar, né? Até porque 1080, 30 FPS na frontal... Poderia ser melhor, né? Poderia. Mas, enfim, tava legalzinho. E eu sei que toda vez que eu falo isso, muita gente fala assim: ah, Rony, mas se colocasse 4K ia ficar mais caro. Gente, entende o negócio? A câmera tem suporte, o processador tem suporte, a Xiaomi tem dinheiro para colocar, tem tudo aqui para colocar 4K na frontal também, se quisesse. Acontece o quê? Ela não quer. Só isso. É só isso mesmo a explicação do negócio. Tá? Porque outras marcas que tem processador inferior tem, ela só não colocou porque não quis. É esse o papo. Não tem muito o que fazer. Se você quiser defender a Xiaomi, defende, tá tudo certo. Mas assim, ó, vamos levar em consideração que você não vai usar a câmera frontal mesmo, tá tudo bem também, segue o jogo. E falando aqui de bateria, nós temos no Poco F4 4.500 mAh de bateria, rapaziada, que dá uma autonomia suficiente para um dia inteiro de uso. Sempre que eu falo aqui de autonomia de bateria, depende do uso de cada pessoa, porque nem todo mundo usa a tela com brilho no máximo, taxa de FPS no máximo, ou vai ficar o tempo inteiro tuchado aqui usando o smartphone, não é verdade? Então depende do uso. Se você vai usar o smartphone sem parar, com tudo no máximo, ele vai conseguir te dar aí um dia inteiro de uso, tá? Por volta de 7 horas e meia, 7 horas e 40 foi o nosso teste aqui, utilizando para atividades comuns. E esse teste não é jogando, porque é óbvio que se vai jogar no smartphone, descarrega mais rápido. É
notório, é óbvio isso. Mas fiquem tranquilos, porque ele vem aqui com um carregador de 67 watts. Isso aqui foi mais um ponto que já era bom, que o F3 tinha um carregador de 33 watts, no F4 é 67 watts. Recarrega de 0 a 100 em 33 minutos. E aí tem também a galerinha que fala, Ronde, mas esse carregador rápido estraga a bateria, consome mais energia na casa. Vai com calma, jovem gafanhoto. Você que tá falando isso, que ele gasta mais energia na casa, tá errado. Isso não faz diferença. Mas isso também não danifica tanto a bateria assim quanto vocês acham, tá? Ele reduz sim a vida útil da bateria, mas isso é assim, depois de uns 2 anos a bateria perde uma eficiência para uns 80%. Mas não é nada absurdo assim não, você vai conseguir ter um smartphone sensacional. E para a maioria de vocês, eu me arrisco a dizer uns 95% de quem quer comprar esse smartphone aqui, a bateria dele vai durar um dia inteiro, ó, com folga. Mas com folga mesmo, porque ele entrega essa autonomia de bateria, não é tão gastão assim. E aí, rapaziada, o que vocês acharam do Poco F4? Nós por aqui curtimos bastante o aparelho, porque a Xiaomi manteve o que era bom, melhorou algumas coisas que poderiam ser melhoradas, principalmente câmera e carregamento. E se você acha que ele tá legal, tem o link aí para comprar ele no preço promocional que eu já expliquei no começo do vídeo. Seguinte, dia 27 de junho, às 4 da manhã, começa o preção top dele. Depois disso, o preço pode ficar um pouquinho mais caro, mas eu acho que esse aparelho aqui, até uns R$ 1.800 nessa versão mais básica, vale demais. Principalmente para quem está querendo pegar um Poco F3, cara, já vai direto no F4, que é sucesso, porque tem um upgrade legal em relação ao F3, então isso fica interessante. Para quem tem o F3, trocar para o F4 não é interessante, mas para quem está querendo comprar um novo, é uma ótima opção, e se você pegar nesse preço promocional, fica ainda mais interessante. E detalhe, nesse preço promocional tem alguns brindes, que nós sempre falamos assim, que tem brinde para os 300 primeiros que comprar. Nós já pegamos esses brindes em 2 ocasiões. Uma vez nós pegamos um smartwatch e uma outra vez nós pegamos uma Mi Band 6. Então fiquem atentos. Nós curtimos bastante o aparelho e eu quero saber de você aí o que você achou, beleza? Então se você curtiu, deixa o gostei, se inscreva no canal, me conta aí nos comentários o que você achou do Poco F4 e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!